Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 5 do livro dos Gálatas. Nós já analisámos os primeiros 4 versos deste capítulo, mas para todos os efeitos e para nós compreendermos bem a sequência daquilo que estamos a tratar, eu gostaria de os ler agora de uma forma seguida, para termos em si uma compreensão melhor dos textos que estamos a estudar. Diz assim então a palavra de Deus: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aqui temos então estes textos bíblicos que já foram estudados. Já mostramos que, efetivamente, aqueles que foram chamados à liberdade em Cristo devem permanecer debaixo dessa liberdade. E quando nós tentamos juntar à fé em Cristo determinadas outras coisas, como tradições, leis, legalismos, atitudes ou cerimónias, elas nos escravizam e isso nos afasta de Cristo. O apóstolo Paulo é muito claro nesta parte. Portanto, se você tiver qualquer dúvida, volte a estes textos da palavra de Deus. Eu creio que muitas vezes na nossa caminhada com Cristo nós ficamos com dúvidas. Será que é mesmo assim? Será que é só mesmo a fé que pode nos justificar? Será que é só mesmo a fé que é suficiente para a nossa relação com Deus? Não será necessário acrescentar mais alguma cerimónia? Não é necessário acrescentar mais alguma coisa? Aqui a Bíblia é muito clara. Eu gostaria que você voltasse às Escrituras, pois são elas que nos podem dar a verdadeira razão da nossa fé, a nossa verdadeira origem, aquilo que nós podemos efetivamente trilhar. Então, voltando aqui ao texto bíblico, que hoje vamos comentar a partir do verso 5, diz assim então Gálatas 5:5: Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Aqui temos uma palavra profética tremenda do apóstolo Paulo. Temos aqui uma declaração extremamente animadora. Nós que estamos em Deus, nós que estamos em Cristo, o Espírito Santo aguarda em nós, através do Espírito Santo, nós ficamos nessa expectativa da vinda de Cristo, da esperança e da justiça que Cristo pode trazer. O verso 5 fala-nos desta esperança, fala-nos que devemos estar de facto a aguardar a ação de Deus. E efetivamente nós vivemos num mundo onde a esperança está a desaparecer. Nós olhamos ao nosso redor e verificamos que há pessoas que perderam os sonhos, já não há esperança, já não há aspirações. Muitas pessoas efetivamente vivem aterrorizadas. É os atentados, é o terrorismo mundial, é a economia que não floresce, é a situação que cada vez se agrava mais. E eu quero dizer que a nossa esperança deve ser alicerçada em Cristo Jesus. Não é uma esperança meramente humana, não é uma esperança no sentido de termos uma vida simplesmente melhor. Estamos a falar de uma esperança que se alicerça em Cristo, que está colocada nos céus. Uma esperança que é colocada na eternidade. No fundo é aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falava quando estava no nosso meio e ele dizia: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então é importante, se o teu coração está nas coisas da terra, nos bens materiais, não teres um carro melhor, não teres um novo telemóvel, não ter um melhor micro-ondas, não ter uma melhor casa, então de facto a nossa fé fica extremamente vã e limitada. A nossa fé tem de se alicerçar em algo eterno. E é por isso que os cristãos, apesar de estarem muitas vezes a ser perseguidos, discriminados, muitas vezes não terem os recursos materiais que se calhar muitas outras pessoas têm, continuam com o gozo em Cristo, porque a sua fé
coloca os seus olhos no céu e na eternidade. Então nós necessitamos olhar de novo para a eternidade. E aqui este texto bíblico declara de uma forma profética aquilo que nos deve animar e encorajar. E aqui não importa a sua escola profética ou escatológica, o que importa é que realmente nós coloquemos os nossos olhos em Cristo, percebendo que Cristo virá. Cristo virá estabelecer o seu reino de justiça, o seu reino de paz, aqui no nosso meio. Não podemos efetivamente ter a nossa esperança nos homens. Os homens sempre nos vão desiludir. Será por promessas que não cumprem, será por situações que nos disseram e nos desencorajaram, desanimaram, será por muitas coisas que os homens nos desanimam. Mas, no entanto, quando colocamos os nossos olhos em Cristo, então nós podemos ficar encorajados. A própria palavra de Deus nos diz: bem-aventurado é o homem que, quando o Senhor voltar, estiver a fazer isto. Estiver a fazer o quê? A vigiar e a orar, estiver a permanecer na fé. Isso é um desafio efetivo para cada um de nós. Não podemos adormecer na nossa fé. E, efetivamente, nós, por vezes, com o materialismo, com o dia-a-dia, com o stress, com a correria, deixamos de olhar para aquilo que é vital, para aquilo que é fundamental na nossa caminhada com Deus. Adormecemos na nossa vigilância. Esquecemos que, efetivamente, o nosso reino não pertence a este mundo, mas pertence a Cristo e à eternidade. Então temos que colocar os nossos olhos na eternidade, percebendo que aqui o mundo provavelmente irá de mal a pior, mas em Cristo nós temos esperança que um dia a justiça será feita. Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa ligada a um dos tribunais do nosso país e ela dizia: mesmo não trabalhando nos tribunais, eu já tinha esta convicção, agora aprofundou-se ainda mais. Eu não posso confiar na justiça dos homens. A justiça dos homens sempre falhará. E é efetivamente verdade. Só a justiça de Deus permanecerá e será efetivamente equilibrada e justa. Se nós confiamos nos homens, efetivamente estamos desgraçados, podemos dizer assim. Estamos desanimados e desencorajados. Porque a gente assiste a políticos que fazem promessas que não cumprem, a situações de injustiça que são nos tribunais declaradas como justas, e isto revolta o coração de qualquer uma pessoa. E necessitamos olhar de novo para Deus, percebendo que Deus um dia fará justiça. Não dependamos da justiça dos homens para ficar em paz e em gozo no nosso coração. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, quando nos alerta para nos mantermos vigilantes, ele diz numa das suas cartas, a carta aos Romanos, no capítulo 13, ele diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em sensualidade e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É muito interessante este discurso de Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 13, do verso 11 em diante, porque ele nos desafia a uma vida de santidade, uma vida que não pactua com as orgias, a sensualidade, a prostituição, a pornografia, os vícios, as contendas e as guerras entre as pessoas, os ciúmes daquilo que os outros têm ou deixam de ter. Então, efetivamente, precisamos voltar a Cristo. Paulo enfatiza, efetivamente, estas atitudes num cristão. Um cristão deve ter a sua esperança, mais uma vez, alicerçada em Cristo. O seu tesouro e a sua preocupação é em ter um tesouro, uma boa mansão nos céus e não aqui na terra. Porque aqui na terra, como dizia Jesus, a traça e a ferrugem corroem. Então, um dia temos muita coisa, no outro dia não temos nada. Há um crash na bolsa, há uma derrapagem financeira, há mais um corrupto que desvia fundos que deveriam ser para o povo. E de facto aquilo que deveríamos pensar que tínhamos, a segurança dos bens, desaparece e ficamos sem nada. Então precisamos de colocar a nossa confiança em Deus, pois Ele não nos deixa frustrados. É o único que nos protege e é o único que efetivamente cuida de nós. Mas voltando aqui à carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 6, diz: porque em Cristo Jesus
nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo não se cansa de mostrar que as cerimónias não são nada. O que importa é a fé. Eu sei que para alguns dos ouvintes que estão aí desse lado, talvez estão a ficar chocados. Então, todo o cerimonial, todos os sacramentos não servem para a minha salvação? O que a Bíblia diz é que não. É a fé em Cristo Jesus que opera pelo amor. Ou seja, é o amor de Deus colocado no nosso coração, que manifesta o amor que Deus nos teve, pois Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Por isso o texto de João 3,16 é tão vital, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é também o amor que nós temos aos outros. Porque como ainda diz o próprio João na sua primeira carta, ele diz como é que podemos dizer que amamos a Deus se odiamos o nosso irmão. Então este amor é vital na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. E ele é vital ligado à fé. Então não é a circuncisão, seja o que for, ou a incircuncisão. Não é o ter os sacramentos ou não ter os sacramentos. Não é fazer isto ou fazer aquilo que nos dá a relação com Deus. É a fé em Cristo. E é a confissão dos nossos pecados, nessa compreensão de que só Cristo pode perdoar os nossos pecados. Só Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Mas prossegue, eu sei que tenho falado disto vários programas já, mas para todos os efeitos a Bíblia é tão forte neste aspecto que se nós não compreendemos isto, passamos de lado na eternidade. E infelizmente eu tenho notado que há muitos cristãos no nosso país que ainda não entenderam esta verdade e continuam a fazer acréscimos e acréscimos ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas continuando, o verso 7 ainda nos ensina: vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então o apóstolo Paulo agora diz que eles estavam no bom caminho, eles estavam a desenvolver uma boa corrida, mas alguém começou a colocar barreiras que não existiam nesta corrida. O próprio apóstolo tinha dado uma outra ilustração no livro aos Romanos. Todos corremos e cada um corre para alcançar o prémio, mas só um alcança esse prémio. Ele dizia: correi de tal maneira que o alcanceis. Então é necessário que nós entendamos que a vida, no fundo, é uma carreira, é uma corrida, é uma caminhada com Deus. E devemos desenvolver essa caminhada em obediência de fé, não numa obediência legalista, porque o que o apóstolo Paulo estava aqui a falar era de uma obediência legalista. Então, a obediência pode ser baseada na fé, no amor, ou em legalismos, ou em cerimoniais, ou em rituais. E é disto que a Bíblia nos fala. Por isso ele introduz esta palavra obediência aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz exatamente isso: aquele que me ama obedece à minha palavra. Então aqui a obediência à palavra de Deus tem a ver com esta compreensão básica do amor. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo também, ainda nas cartas que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 13 da primeira carta, ele diz que o amor é de facto vital. Nós podemos fazer grandes sacrifícios, podemos fazer grandes coisas, mas se não houver amor, é em vão. E depois ele descreve o amor como tudo sofrendo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E é deste amor que a palavra de Deus nos desafia. Nesta mesma carta aos Gálatas, um pouco mais para a frente, ele manifesta que contra estas verdades do amor não há lei. Então devemos viver debaixo desta perspectiva que a nossa obediência deve ser uma obediência de amor. E ele diz: quem é que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quer dizer que houve algum impedimento na carreira deles, houve obstáculos, houve interrupções. Eles não puderam continuar a correr, eles pararam esta corrida cristã. E a vida cristã, há muitas coisas que muitas vezes nos atrasam na nossa carreira de fé, na nossa caminhada. Muitas vezes são situações que são colocados, obstáculos. Muitas vezes é os afazeres da vida. O próprio Jesus falava disso. Muitas vezes são coisas que nós próprios criamos. Muitas vezes são legalismos, muitas vezes são cerimoniais, muitas vezes são situações que nós arranjamos em torno da nossa vida que Deus não quer para a nossa vida e que nos fazem travar a caminhada de fé. Muitas vezes assisto a cristãos que vêm ter comigo e dizem: mas
pastor, eu já sou crente há tanto tempo e olho para aquela pessoa ali e é crente há muito menos tempo que eu e já está tão avançada na sua fé. Pois é, porque muitas vezes nós fomos colocando cerimónias na nossa vida, muitas vezes fomos colocando outras coisas à frente da nossa relação com Deus, como os estudos, a profissão, o casamento. Eu não estou a dizer que essas coisas são más, é óbvio que não são. Mas quando elas colocam ou tomam o lugar de Deus, efetivamente elas passam a ser um impedimento. Muitas vezes esse impedimento pode ser a carreira profissional, pode ser a carreira política. A pessoa pode querer efetivamente agradar mais aos homens do que a Deus e desviam-nos a nossa atenção daquilo que são os interesses espirituais. Infelizmente é estranho, mas acontece. E devemos até ter muita atenção a estes aspectos. Às vezes até próprios líderes espirituais se deixam fascinar pelo aquilo que é o poder, se deixam fascinar pelo facto de serem conhecidos para se afastar daquilo que é a essência do Evangelho, para aquilo que é a essência do seu ministério. Algumas pessoas são desafiadas até a se envolverem na política por causa do estatuto que já adquiriram. Eu lembro-me de um dos grandes pregadores do Evangelho deste século, Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Várias vezes ele foi convidado a se candidatar a presidente dos Estados Unidos. E a resposta dele era extremamente sábia. Ele dizia: não aceito ser despromovido. Porque efetivamente ele era um pregador da palavra excepcional, levava milhares e milhares de pessoas, levou milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas, a conhecer a Cristo. E ele dizia: eu não aceito ser despromovido para me tornar um político, para me tornar um presidente de um país. Eu quero continuar a ser ministro e servo de Deus. Efetivamente é importante que todos aqueles que são servos de Deus tivessem esta perspectiva espiritual do seu ministério, da sua função na terra. Mas o apóstolo Paulo prossegue no verso 8 a dizer: esta persuasão não vem daqueles que vos chama. O apóstolo Paulo quer deixar claro que estes impedimentos que os cristãos estavam a viver não provinham de Deus. E depois ele afirma: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui o apóstolo Paulo está a citar o próprio Jesus. Está a citar as próprias palavras de Jesus Cristo, porque Jesus usou esta mesma expressão, falando já dos fariseus, falando daqueles que eram religiosos sem terem a compreensão da fé. E Jesus usava esta expressão dizendo aos apóstolos para eles não deixarem que o fermento dos fariseus se introduzisse no seu meio. Infelizmente, parece que os apóstolos não deram muitos ouvidos àquilo que Jesus tinha dito e permitiram que estas igrejas da Galácia estavam a ser influenciadas pelo farisaísmo, estavam a ser influenciadas por estes judaizantes que misturavam o Evangelho de Cristo com as leis judaicas. E o apóstolo Paulo tinha esta sensibilidade profunda, pois estamos lembrados que ele foi um dos principais perseguidores da igreja cristã. E o fazia ao abrigo dos judeus, ao abrigo dos fariseus. Então ele compreendia de uma forma muito clara aquilo que era o Evangelho de Cristo e aquilo que era o fermento dos fariseus, aquilo que era acréscimos à palavra de Deus. E nós na nossa vida temos de ter esta mesma atenção, de não permitir que um pouco de fermento levede toda a massa. É necessário efetivamente que nós varramos da nossa vida, retiremos da nossa vida tudo aquilo que impede o nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes o fermento são determinados pecados que nós mantemos, pecados quase diria de estimação, que nós mantemos e não nos livramos dele. Isso é um fermento que vai estragar toda a nossa relação com Deus. Por vezes é uma situação, um vício que nós não nos queremos libertar. Por vezes é talvez uma deficiência na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura da palavra. Por vezes são situações que nós não tratamos efetivamente. E é necessário realmente nós libertarmos-nos desse fermento, para podermos viver em novidade de vida, para podermos viver realmente de uma forma livre. O texto bíblico prossegue no verso 10 a dizer: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento,
mas que aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E ele diz ainda: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. E Paulo agora vai usar uma expressão irónica quando ele diz o seguinte: oxalá se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. O apóstolo Paulo aqui vai fazer um ponto da situação. Ele diz: ok, se essas pessoas dizem que eu anuncio a circuncisão, então por que é que eu sou perseguido? Por que é que eu sou discriminado? Por que é que eles dizem mal de mim se eu estou a dizer a mesma coisa que eles? O apóstolo Paulo quer fazer um ponto da situação, mostrando que ele, em primeiro lugar, não prega a circuncisão, não ensina que para ser salvo é necessário fé e circuncisão e guardar a lei. Não, de forma nenhuma. E é por isso que ele diz: espero ainda que se multiplicassem essas pessoas, para que pelo menos se verificasse quem é de quem. Se são efetivamente cristãos ou não são cristãos, esses que vos incitam à rebeldia. E o verso 13 ainda diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Mais uma vez, Paulo deixa claro que a liberdade não é libertinagem. A liberdade não é espaço para fazer o que me dá na cabeça. Não. Liberdade tem em consideração o outro. Liberdade é para eu servir o próximo em amor. E este é efetivamente o desafio de Deus para a vida de cada um. Eu espero sinceramente que você entenda que ser cristão, o padrão moral e ético, é bem mais elevado do que ser fariseu ou ser pertencente a uma outra confissão qualquer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.